pessoal, bom, estamos aqui hoje e vamos falar sobre a negação de proposições lógicas simples e compostas, certo? Um assunto também bastante abordado, certo? Agora a gente vai também focar no concurso daqui, da OCP, certo? Que vai acontecer ano que vem. E a gente vai hoje fazer algumas questõezinhas sobre negação de proposições lógicas simples e compostas. Aula de hoje, raciocínio lógico, certo? Então vamos lá. Bom, começando com proposições simples, é só colocar o não quando for negar a sentença verdadeira ou retirar esse não quando for a sentença falsa. E aí eu coloquei um que cai muito, né, em prova, que geralmente é para você negar quando aquilo não acontece. Por exemplo, Patrícia não é enfermeira, então eu quero negar isso, eu tiro o não, não é isso? Então, Patrícia é enfermeira. Lógico, o contrário, Patrícia é enfermeira, a negação dessa proposição simples é Patrícia não é enfermeira, ok? Então, a proposição simples é apenas retirar ou colocar o não quando for necessário, certo? As proposições compostas é um pouco mais elaborada, né? Cai muito mais em questões de concurso, certo? Que podem acontecer 4 situações. Eu vou mostrar uma delas, né? Algumas delas eu vou mostrar hoje para vocês. Nessa tabela aí, pessoal, eu coloquei esse tio aqui, ó. Esse tio tá dizendo exatamente que eu quero negar essas proposições que estão no parêntese, certo? Então, a primeira é uma conjunção. Então, eu quero negar P e Q, ok? Então, ó, essa setinha que tá aqui que eu coloquei, não é o se, somente se, tá? É só para poder vocês verem o que vai acontecer no final da proposição, certo? Que ele quer no final. Então, se eu quero negar P e Q, eu tenho que negar primeiro P ou negar Q, certo? Na disjunção inclusiva, quando eu quero negar a união de duas preposições, o que é que vai acontecer? Eu nego a primeira proposição e nego a segunda proposição. A condicional, eu quero negar o se então, né? P, se então Q. O que acontece? Eu vou permanecer com P e negar a segunda proposição. E a bicondicional, se somente se, eu quero negar P, se somente se Q, eu tenho que negar P, se somente se Q permanece, ou P permanece, se somente se eu nego Q, ok? Lembrando que essas duas primeiras regras são chamadas de leis de Morgan, certo? Que também cai muito esse nome em prova de concurso. Vamos começar com a questão da OCP 2016, certo? As questões mais recentes é até 2018, quando aconteceu o último concurso da OCP, certo? Então, a gente vai fazer uma de 2016 para a Prefeitura de Juiz de Fora, para assistente de administração 2. E ele dizia o seguinte: quando dizemos que não é verdade, então quando ele fala, ó, quando dizemos que não é verdade, eu quero negar o que ele está dizendo aí, certo? Então, é uma proposição de negação, eu quero negar. Pedro é médico e Marcos não é alto. Bom, eu tenho uma proposição composta, então eu quero negar uma proposição composta, certo? Pedro é médico e Marcos não é alto. Se eu quero negar o E, ó, o E é a minha conjunção, não é isso? Então, E, se eu quero negar uma proposição composta, o E vai virar OU, não é isso? Então, ó, o I vai virar OU. É uma das coisas que eu tenho que saber. Quando eu tenho uma negação de uma proposição E, um conectivo E, o que é que vai acontecer? Eu nego a primeira, então Pedro não é médico, certo? Cuidado, ó, que na letra A e na letra B tem um se. Isso não acontece. Eu apenas vou negar Pedro não é médico. Então, a letra A e a letra B não pode ser. A primeira proposição, Pedro não é médico. Então, ó, eu já também não tenho a letra C, porque ele diz que Pedro é médico. Não acontece. Então, eu vou ter a letra D ou a letra E. Pedro não é médico, correto. Ou, cuidado, ó, aqui eu tenho I e aqui eu tenho OU, né? Então, eu tenho que ter o OU porque eu estou negando a proposição composta do conectivo E, certo? Marcos não é alto, logo Marcos é alto, porque eu vou negar a segunda proposição. Então, a alternativa correta, letra E. Ok, pessoal? Agora vamos para outra questão, também da OCP de 2016, certo? Para técnico profissionalizante.
Dizer que não é verdade que, se ele está dizendo que não é verdade, dizer que não é verdade é negar, ok? Joana possui um vestido azul ou Carlos possui uma camisa preta. Eu quero negar uma proposição que composta, certo? Composta de que, gente? Eu tenho aqui, ó, qual é o conectivo que está ligando as duas proposições? É o ou. Se eu quero negar o ou, logo eu vou ter o que, pessoal? O e, não é isso? Então eu vou ter o e como a ligação. Então cuidado, ó. Por exemplo, na letra B eu tenho um ou, não pode acontecer o ou. Na letra C eu tenho se, somente se, também não acontece isso. Joana possui um vestido azul, se Carlos também não possui a letra D. E o E pode ser, então eu estou entre a letra A e a letra E, ok? Se eu quero negar o OU, eu vou ter o E, que vai ser a letra A ou a letra E. E eu tenho que negar as duas proposições. Joana possui um vestido azul, então Joana não possui um vestido azul. Então, ó, a letra E, Joana possui um vestido azul, não. Eu tenho que negar que Joana possui um vestido azul. Então, aí eu tenho que lembrar da negação de proposições simples. Se Joana possui um vestido azul e eu quero negar isso, Joana não possui um vestido azul, letra A, não é isso? E, ó, Carlos não possui uma camisa preta, correto, ó. Na afirmação ele diz que Carlos possui, se eu quero negar essa proposição simples, Carlos não possui uma camisa preta, logo a resposta é letra A, ok, pessoal? E para finalizar, a gente vai fazer uma questão da Banca Fundatec 2018 para assistente administrativo. E ele dizia o seguinte: considere a sentença composta abaixo. Se o paciente é hipertenso e está febril, então eu tenho aí, ó, um se então, ok? Então, se eu tenho um se então, o que é que vai acontecer? A primeira proposição vai continuar igual, ok? E eu vou mudar a segunda proposição, ou seja, eu vou negar a segunda proposição. Qual é a primeira proposição? O paciente é hipertenso e está febril, então permanece, certo? Então vamos para a letra A, ó. O paciente é hipertenso é verdadeiro, verdadeiro. O paciente está febril é verdadeiro, também é verdadeiro. O que é que vai acontecer com o conectivo? O E, ó. Vou aparecer o conectivo E, ok? O que é que vai acontecer com o segundo? Ele deve permanecer hospitalizado, eu tenho que negar. Então, o paciente deve permanecer hospitalizado é falso. É falso? É falso, certo? Isso aqui eu tenho que negar. Então, a alternativa, logo de cara, a letra A. E só para a gente eliminar, ó, na letra B, o paciente é hipertenso é falso? Não, é verdadeiro, certo? Então, eu não posso a letra B. A letra C, o paciente é hipertenso é verdadeiro? O paciente é febril é falso? Não, é verdadeiro. Tudo que acontece antes do então é verdadeiro, então não pode ser a letra C. Na letra D, o paciente é hipertenso é falso? Acabamos de dizer que não pode, né? Tudo continua sendo verdadeiro, não é a letra D. E a letra E também diz que o paciente é hipertenso é falso, também não pode ser. Então, de cara, a gente tem a letra A como a alternativa correta, ok, pessoal? Então, mais uma vez, ó, questão de raciocínio lógico é prática, é exercício. Fazer o máximo de exercício que você puder fazer, ok? Principalmente para aquela banca que você está concentrado para fazer a prova de concurso, ok, pessoal? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Espero ter ajudado vocês. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa. Por hoje é só, um grande abraço, até a nossa próxima aula.